Bom dia, pessoal. Novamente voltando aqui para fazer novamente umas gravações. E eu gostaria de hoje falar a respeito da situação que nós vivemos hoje. Não sei se vocês têm acompanhado, aliás, eu acredito que tenham acompanhado a situação do mundo que a gente vive. Multiplicado-se a violência cada vez mais, ou seja, a maldade está correndo pelos quatro cantos dessa terra. E muitas das vezes o que nós estamos fazendo? Nós estamos dando as costas a essa situação, mesmo sabendo que ela está acontecendo, que possivelmente uma hora ou outra ela vai se abater ou vai estar no nosso caminho. Nós vemos que o mundo está preocupado com as suas guerras, o mundo está preocupado com a sua violência. Nós vemos crianças num completo sofrimento, muitas delas têm visto a sua infância sendo cortada pela metade por causa da violência. Muitas delas nem chegarão ao padrão de adulto, porque a violência tem se multiplicado pelos quatro cantos dessa terra. E nós vemos o nosso descaso por tudo aquilo que tem nos acontecido, que está cercando a nossa volta. Só não vê quem não quer. Nós vemos aí a nossos jovens perecendo por causa das drogas, da violência também, por causa da inversão moral. Muitas meninas com menos de 15 anos começam a se tornarem adultas, levando-se pelo fato de que só serão aceitas pela sociedade se seguirem um padrão moral que a sociedade hoje, a sociedade que está destruída, a sociedade que está totalmente fadada ao fracasso. E se esses jovens não seguirem o padrão que é ditado pela sociedade, eles são colocados à margem, são colocados à parte, são esquecidos, são isolados. E nós vemos que tudo isso é por causa da situação que esse mundo está vivendo agora. Um afastamento total de Deus, dos seus mandamentos. Hoje em dia não se prega mais a verdade. Hoje em dia as igrejas já estão sendo tomadas pelo mercantilismo, né? Onde se é apresentado vendas de penduricalhos, vendas de coisas que na realidade não mudam a vida da pessoa. Nós vemos que a música, inclusive os louvores, estão levados por um lado financeiro, ou seja, uma apostasia muito grande do Evangelho verdadeiro de Cristo. Se nós não pregarmos, nós que temos o conhecimento da palavra, você pregador, você pastor, apóstolo, seja o que for, que tem o chamado de levar a palavra da verdade, você não assumir esse compromisso, nós estaremos fazendo parte daquilo que o mundo está pregando, não daquilo que o Senhor quer que nós preguemos. Nós vemos aí que as palavras hoje são vazias, tem se pregado muito de um favorecimento financeiro, tem se apresentado o evangelho, né, da prosperidade, quando na realidade o nosso maior tesouro é aquele que está no céu. A nossa riqueza não tem que ser aqui nessa terra, mas a nossa riqueza tem que ser constituída lá no céu. E os pastores hoje em dia não têm visto isso, querem mais pastores que querem viver do dízimo das suas ovelhas, pastores que querem viver da gordura das ovelhas, não se preocupam mais com ela. Se o irmão ele está numa dificuldade espiritual, se o irmão está enfrentando um processo difícil na sua vida, muitos ministérios têm deixado esse irmão passar essa dificuldade sozinho. Não vão lá, não valorizam a individualidade de uma só alma. Se preocupam somente com a quantidade, com aqueles que estão saudáveis dentro da sua igreja. Aquele que está em dificuldade é posto de lado. Irmãos, eu quero dizer que eu sou testemunha disso. Eu já passei por vários ministérios, não vou falar aqui por quais, por questão de ética. Mas enquanto você está bem espiritualmente, você é convidado para pregar em tal lugar, você é convidado para falar em tal lugar, batem nas suas costas e dizem, é isso mesmo, é dessa maneira. Mas quando você passa por uma dificuldade espiritual, automaticamente o ministério ele te isola. Mas não é culpa da igreja, porque a igreja é um corpo
faz parte do corpo de Cristo. A igreja, ela é algo vivo, que faz parte do Senhor, mas eu digo dos seus líderes. Pastores preocupados com a fama pessoal, pastores preocupados em falar bonito, pastores preocupados em mostrar-se o bam das paradas de sucesso, mas não se preocupam com a individualidade de uma alma. Nós vemos aí grandes nomes, pastores aí que estão espalhados pela internet, nas emissoras de TV. Se você chamá-lo para pregar aí no bairro da sua casa, ele não vai. Se você chamar esses conferencistas, grandes conferencistas, para ministrar uma palavra de salvação aí no teu bairro, onde a violência é grande, onde o pecado é superabundante, ele não vai. Cantores que só vão pregar aí na sua igrejinha, meu amado irmão, meu amado pastor, compromissado com o evangelho da verdade. Se você chamar um desses cantores para ir louvar aí na festividade da sua igreja, no círculo de oração, no culto da mocidade, ele não vai. Eles querem grandes somatórias de dinheiro para poder apresentar-se alguns segundos, porque a fama é para eles, a glória é para eles, não para o Senhor. Portanto, meus amigos, vamos abrir os olhos. O Senhor, Ele nos exorta a nós examinarmos as Escrituras e a viver um evangelho racional, um evangelho que pensa, um evangelho inteligente. Meu amado irmão, você não precisa de ninguém para guiar a sua vida. Homem nenhum pode guiar a sua vida. Pastor nenhum pode guiar a sua vida. Apóstolo nenhum pode guiar a sua vida. Missionário não pode guiar a sua vida. O único que pode guiar a sua vida é o Senhor Jesus. Não fique engolindo qualquer palavra que venha para a sua vida. Não venha engolir somente aquilo que os pastores pregam em cima de um púlpito. Aquele momento, aquele evangelho que vai fazer um efeito somente naquela hora, mas quando você chegar dentro da sua casa, você vai ver que tudo não mudou exatamente nada. Leia a palavra de Deus, examine você a palavra de Deus. O Senhor te escolheu para ser um porta-voz, para ser um testemunho vivo daquilo que o evangelho de Cristo é capaz de fazer. Meu amado irmão, pegue esse conselho. Examine você a palavra de Deus. Não pegue carona naquilo que o pastor tem apresentado para você. Lógico que você vai aprender, mas até certo ponto. Mas você queira saber como funciona a palavra de Deus. Queira saber como o Senhor, porque o Senhor, ele não fala só com o pastor, ele fala com você também. O pastor, o missionário, o apóstolo, ele é um homem falível e pecador como você. Então, se Deus, ele fala com ele, fala lá com você também, através da sua palavra. Irmãos, vamos parar de viver essa hipocrisia. Vamos parar de viver na nossa zona de conforto, tá tudo muito bom, ficar isolado naquele ponto e deixar alguém buscar por você. Busque você. Seja um verdadeiro cristão, seja um verdadeiro evangélico. Seja um verdadeiro servo do Senhor. O maior louvor vem de você. Vem de um coração que crê e confia no Senhor Jesus. A melhor pregação, ela vem quando você abre a sua Bíblia e fala para o Senhor: Senhor, esclareça-me a tua palavra, esclareça-me a tua vontade sobre mim. E o Senhor vai falar com você. Você pode ser livre das drogas, você pode ser livre de todo pecado, se você realmente buscar. Se você realmente viver o evangelho da verdade. Por isso eu digo para você nesta manhã que você pode, se quiser, mudar a sua vida. O evangelho não vai depender de mim. O evangelho não depende só de uma pequena quantidade, uma pequena massa de pessoas. Ele depende de toda a criação do Senhor. Eu quero dizer para você nesta manhã que a sua situação, ela pode mudar. Que essa situação medíocre, essa vida medíocre que você vive, ela pode ser mudada. Ela pode ser transformada se você quiser. Eu não preciso viver na destruição, eu não preciso viver na miséria para o resto da minha vida. Muitos dizem: isso é um destino, isso foi um destino traçado para mim. É só isso que eu posso viver. Muitos acreditam que o destino preparou somente aquilo para ele, e essa é uma mentira que Satanás tem pregado.
e tem lançado, meu amigo e minha amiga, no coração das pessoas, da humanidade, que nós estamos fadados somente a isso. Mas não, você tem uma vida de conquista, você tem uma vida de prosperidade, você tem uma vida de salvação no Senhor Jesus. Mas depende de você mudar, de você querer mudar. Então nessa manhã, eu te peço, de todo o meu coração, abra sua Bíblia, leia a palavra de Deus, comece a ler no Evangelho de Cristo, o Novo Testamento, que conta uma história maravilhosa do Senhor Jesus. E eu digo para você, não é uma história escrita com a sua grafia, com uma letra E de história, que diz que é somente fábulas, mas história com H, que representa que é uma história real, é fato. E o Evangelho de Cristo é fato real. Então procure examinar, leia a Bíblia, e ela vai te esclarecer. Você lendo a Bíblia, você começando a ler a história de Jesus, você vai ver que existe uma esperança para o mundo, para você, para a sua casa, para a sua família, para os teus filhos, para toda a sua descendência. Existe uma história de sucesso. Você pode alcançar. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus.